Podem ficar sentados um minutinho. Queridos irmãos, queridas irmãs, querido Padre Giorivan, seja bem-vindo mais uma vez. Celebrou ontem o encerramento do nosso novenário, Filho da Terra, né? Mora aqui na nossa comunidade. Isso para nós é um motivo de grande alegria, né? Mesmo vivendo desse tempo do mês vocacional, que possa realmente surgir mais sacerdócio para a nossa messe, que é tão grande e que necessita de tantos operários, para assim dar continuidade à propagação da palavra de Deus. Para nós é uma grande alegria tê-lo em nosso meio. Estamos celebrando a festa memorial de São Domingos de Gusmão. Penso eu que a comunidade já conhece muito bem a vida de São Domingos. Então não há necessidade da gente fazer novamente um relato da sua vida. Porque se nós o temos como padroeiro, é sinal de que nós conhecemos profundamente tudo aquilo que ele viveu, como foi a sua vida, qual foi o seu propósito, como ele se entregou inteiramente a serviço do reino de Deus. Mas é sempre oportuno, dentro da celebração de um padroeiro, seja de um santo, seja de Nossa Senhora, a gente fazer algumas pontuações naquilo que é de mais importante e relevante na vida daquele santo, no caso de hoje, de São Domingos. Nós sabemos que São Domingos foi uma criança que foi educado na fé, desde a sua infância. Seus pais, embora sendo pessoas de uma alta sociedade, ricos, praticamente quase que da nobreza, porque eles também tinham acesso diretamente à nobreza daquele tempo, procuraram instruir o seu filho Gusmão no caminho de Deus. Não só ele, como também os outros dois, porque ele tinha mais dois irmãos, inclusive um deles também é santo, né? Inclusive a sua mãe também, mais tarde foi beatificada, canonizada, para mostrar exatamente como Deus age na vida daquela família que crê, daquela família que constrói realmente a sua vida na rocha firme que é o Cristo. Claro que não é pelo fato dele ter sido educado na lei de Deus, na fé, que ele também não teve seus momentos de quedas, porque como homem, todos nós temos as nossas fraquezas. São Domingos também teve, mas ele não se deixou abater pelas fraquezas da carne, porque ele tinha em si a fortaleza do Espírito. E a fortaleza do Espírito é que o conduzia no caminho da caridade, no caminho do amor, no caminho da oração. Às vezes a gente vai falar hoje para os nossos jovens sobre a vida de oração, parece que é algo que não tem muito sentido, né? Nós não buscamos uma intimidade real com Deus na nossa vida de oração. Nós não buscamos colocar em prática aquilo que Deus nos pede através da sua palavra. Nós buscamos sempre uma oportunidade para nos esquivar daquilo que Deus propõe para nós. Diferentemente desse jovem, embora jovem, por quê? Porque aos 24 anos ele foi ordenado sacerdote, aos 51 ele faleceu. Então viveu muito pouco, para um homem que vivia para Deus, um homem que, embora tinha toda uma riqueza em sua volta, não a colocava em primeiro plano. Pelo contrário, ele usava dos seus bens para poder ajudar os necessitados, dar comer aquele que tinha fome, vestir aquele que era nu.
buscar remédios para aqueles que eram doentes. É a forma que ele buscou a sua santificação. Ele não fez da sua riqueza o seu tesouro, mas ele fez da sua fé o verdadeiro tesouro para poder levar adiante a palavra de Deus. E era um homem cheio da graça e da sabedoria de Deus, um homem que era muito inteligente, tanto nas ciências humanas quanto nas ciências divinas. Deixou belíssimos tratados de teologia, se preocupava demais em ensinar os seus irmãos, frades, no caminho de Deus, no ensinamento de Deus. Buscava viver a sua devoção a Maria Santíssima, rezando diariamente o Santo Rosário. Por isso ele é também considerado, os monges de hoje, os dominicanos, como são conhecidos hoje, são considerados os guardiões do Santo Rosário. E aí então nós podemos começar a fazer pequenos questionamentos na nossa vida em relação às virtudes vividas por São Domingos de Gusmão na nossa comunidade, como nós temos vivido a palavra de Deus, como nós temos buscado colocar em prática aquilo que ele nos deixou como ensinamento, como virtude. Às vezes a gente tem uma devoção ao santo simplesmente por ter. O verdadeiro devoto é aquele que vai procurar imitar as virtudes daquele santo, a humildade, o despreendimento, a renúncia, o amor ao próximo, o amor às coisas de Deus, o amor à palavra de Deus, o amor ao Santo Rosário, a pregação da palavra de Deus. Eu não sei pregar a palavra de Deus, não só com palavras, mas como exemplo, como testemunho. Quanto testemunho São Domingos deu? Sem às vezes falar uma palavra. Muitos começaram a segui-lo por causa do testemunho que ele dava, da vida que ele vivia, do amor que ele tinha para com o próximo, da confiança que ele tinha na presença de Deus. Ele se colocava, ele se jogava como uma criança no colo do pai. Às vezes a criança confia no pai. Você coloca uma criança em cima de uma mesa e abre os braços e fala assim, pula, ela vai pular. Por quê? Porque ela confia no pai, ela confia na mãe. São Domingos confiava no amor de Deus na sua vida, por isso ele mergulhava no colo do pai, nos momentos difíceis da sua vida, nos momentos tenebrosos, nas suas dificuldades. Ele também teve dificuldade na vida, como todos nós temos as nossas dificuldades, mas ele não se deixou abater pelas dificuldades, porque o que prezava na vida de São Domingos era exatamente a essência da palavra de Deus, o amor, a oração, tudo ele colocava nas mãos de Deus. Ele pedia a graça de Deus, ele confiava em Deus, ele sabia que não era por ele, mas era pela ação da graça de Deus em sua vida que ele ia realizar a sua vontade. E como ele realizou essa vontade de Deus, como ele foi um homem que depositou confiança, como ele foi um homem imitador dos ensinamentos do Senhor. Ele jamais duvidou da presença do Senhor na sua vida, como muitas vezes nós duvidamos, principalmente nos momentos mais difíceis, nas tempestades da nossa vida, quando as ondas, das problemáticas vêm contra nós. Às vezes nós não acreditamos, nós deixamos Deus de lado, deixamos Jesus de lado, esquecendo que Jesus está sempre conosco, caminhando conosco, estendendo a mão para nos ajudar, para nos apoiar, para nos levantar da queda. Ora, ele também passou por isso, por que não? Porque ele foi homem como nós, Ele viveu a sua fé, ele não jamais desacreditou da presença do Senhor. Veja, o evangelho que nós acabamos de proclamar mostra essa descrença daquele que era o primeiro que o Senhor havia escolhido. Por quê? Porque estava diante de um mar revolto. Vamos aqui olhar apenas o mar como algo que nós conhecemos, praia, ondas. Não, é o dia a dia da nossa vida. É que vêm as ondas contra nós.
E ali ele vai: Senhor, se és tu, faças que eu vá até ti. Olha a dúvida que muitas vezes nós também colocamos na presença do Senhor Jesus. Por isso que nós não crescemos na fé, por isso que nós não crescemos na confiança, por isso que nós não buscamos imitar aquilo que está contido na palavra do Senhor, aquilo que está contido nas virtudes daquele santo que eu estou fazendo memória. Às vezes nós temos aquela imagem de que os santos já nasceram santos. Não, meu irmão, eles passaram por todas as dificuldades da vida também, mas priorizaram Deus na sua vida. Às vezes nós não, a primeira onda que bate contra nós, muitas vezes já é motivo de nos afastar da presença do Senhor, de desacreditar. Quantas vezes você fala assim, quando você está passando por momentos difíceis? Parece que Deus não me ouve, parece que Jesus se afastou de mim, parece que Deus me abandonou, parece que Deus esqueceu de mim, Deus não atende aos meus pedidos, Deus não atende às minhas orações. Olha como é que nós muitas vezes duvidamos da presença do Senhor, como Pedro duvidou, né? E Jesus está ali sempre nos chamando, né? Vem, eu estou aqui. Não tenha medo de enfrentar as dificuldades, não tenha medo de enfrentar as ondas. Ora, numa ocasião, quando São Domingos foi chamado pelo Papa da seu tempo, se não me falha a memória, parece que era Inocêncio II, para poder ir para a França, para combater os hereges. Claro que naquele momento, provavelmente ele tremeu. Mas como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou para um país para combater uma heresia? Ele foi na fé, ele foi na confiança, ele sabia que Jesus ia dar, o caminho certo para ele seguir, e ele combateu a heresia. Ele combateu a heresia através da palavra de Deus, anunciando a palavra de Deus, mostrando a verdade. A heresia que ele combateu naquela época era sobre a reencarnação. Os hereges estavam pregando que não havia ressurreição, que as pessoas morriam e depois se reencarnavam. E ele combateu a heresia, mostrou aos cristãos o verdadeiro caminho da vida, o verdadeiro caminho da fé, da salvação. E ele foi sozinho? Não, ele foi com um companheiro que era um bispo, que era Diego, mas acabou ficando sozinho. Por quê? Porque de repente o bispo morre, e aí que ele tremeu mais. E agora, o que eu vou fazer sozinho? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou trabalhar tudo isso sozinho? Mas talvez lá no fundo do seu coração, do seu pensamento, ele deve ter dito consigo mesmo: mas eu não estou sozinho, e Ele está comigo. Não sou eu que vou combater os hereges, é Ele que vai combater. A heresia daquele tempo era como essas ondas furiosas que batia contra a barca, que é os cristãos, que é a igreja. E ele foi na obediência, no amor, no respeito, na confiança. Viveu uma vida de oração, rezava mais do que pregava, porque a oração o alimentava. E era através da vida de orante é que ele buscava assimilar a vontade de Deus para anunciar a palavra. Se tornou um grande pregador. Entanto, ele criou a congregação, dos frades pregadores, e que hoje são conhecidos como os padres dominicanos. Dominicanos que veio depois da sua morte. Eles reconheceram as suas virtudes, reconheceram a sua santidade, já em vida, já era reconhecida a sua santidade. E aí, em sua homenagem, deram o nome da congregação, tirando de padres pregadores para padres dominicanos. E nós, meus irmãos, como cristãos hoje, que enfrentamos tantas heresias de hoje também, Temos, acho que nós não temos heresias espalhadas por aí, temos. E muitas vezes nós mesmos propagamos as heresias. A heresia do ódio, a heresia do desamor, a heresia da divisão,
É isso que nos afasta de Deus. É isso que faz o irmão se afastar da graça de Deus. Porque muitas vezes nós não queremos anunciar a palavra. Nós não queremos viver uma vida de oração regada da graça de Deus. Não queremos imitar aqueles que procuraram se revestir dessas virtudes que o Evangelho nos apresenta. Vivemos muitas vezes uma fé apenas, materializada ou visualizada. Jesus chama a atenção de Pedro exatamente por causa disso. Homem sem fé, por que duvidaste? Jesus fala também com cada um de nós hoje. Homem sem fé, mulher sem fé, jovem sem fé, criança sem fé, por que duvidastes? Por que continuo duvidando da minha presença? Ah, padre, mas eu não duvido da presença de Jesus. Não? Você tem certeza? Porque aquele que não duvida da presença de Jesus vai se aproximar de Jesus. E quantos de nós estamos afastados de Jesus? Afastados do caminho da salvação, do caminho dos sacramentos. Quantos de nós aí talvez tem décadas e décadas que não passa pelo trono da graça, do confessionário, que não se aproxima da mesa sagrada para receber Jesus na Eucaristia, para se alimentar do pão da vida? Isso não é se afastar de Jesus? Isso não é duvidar da presença dele? Quando a gente, como católico, ainda temos a ousadia de dizer assim: eu não confesso, não confesso com Deus. Que católico é esse? Não foi esse o tipo de católico que Domingos ensinou. Não é esse o tipo de cristão. Por isso que nós nos deixamos levar pelas conversas que encontramos pelas ruas da cidade. Aí vem uma pessoa, prega uma coisa, eu vou e acredito. Ah, você está passando por essa dificuldade? Então abandona esse caminho aí, vem cá para o nosso caminho, que aqui Deus vai te livrar de tudo isso. Ora, peraí, isso é fé? Isso não é duvidar da presença do Senhor na sua vida? Isso não é duvidar da ação do Espírito Santo na sua vida? São Domingos Gusmão nunca passou por isso, ele nunca duvidou. Nos momentos mais difíceis, imagino como esse homem, ainda jovem, um jovem sacerdote, como ele enfrentou aqueles hereges daquele tempo, pessoas que vinham contra ele, blasfemavam contra ele, perseguiam-o, caluniavam-o, mas ele manteve firme, ele deu o exemplo. Pode vir contra mim, porque não é contra mim que vocês estão vindo, é contra o próprio Cristo, e o Cristo é forte. Ora, meu irmão, nós precisamos ainda de nos converter. Nós não somos convertidos. Converter, como eu já disse, não é você mudar de uma denominação religiosa para uma outra denominação. É você ter vida diferente. É você se despir desse velho homem, como nos ensina São Paulo, e se revestir de uma nova criatura. É você se despir do ódio, é você se despir do orgulho, é você se despir da arrogância. Uma das maiores virtudes que Domingos viveu foi a humildade. Porque foi essa a virtude que Jesus ensinou. Foi a mesma virtude que Jesus se revestiu quando ele veio ao mundo. Diz para nós, que quando Jesus veio ao mundo, ele não se dignou a assumir a sua divindade, mas ele se humilhou, fazendo-se um de nós, exceto no pecado. E muitas vezes nós não queremos viver essa graça da virtude da humildade, nos revestimos da nossa autossuficiência, daquilo que acho que eu posso, que eu domino, que eu serei salvo de acordo com a minha vontade. Por isso que você vive afundando, meu irmão, minha irmã. Mas não esqueça que Jesus está ali do seu lado. Jesus está ali de mãos estendidas. Mas você tem segurado nas mãos de Jesus nos momentos difíceis da sua vida?
Quando você fica desiludido com alguma coisa, quando você é caluniado, quando você é perseguido por causa da palavra de Deus, você segura na mão de Jesus? Ou você dá as costas para Ele e duvida da sua presença? Então é isso que nós devemos procurar viver. Viver tudo aquilo que Jesus nos ensinou, porque São Domingos viveu. Como é bonito, né? Eu gosto sempre de relembrar isso no dia do padroeiro, na festa. A gente faz uma festa, né? E faz um andor bonito e coloca flores no andor e sai pelas ruas carregando a imagem. Será que basta isso? Se eu não vivo as suas virtudes? Porque até mesmo nesse testemunho público que nós damos de fé, não fé em São Domingos, porque a fé é para Deus, é para Jesus. Tá? Eu tenho muita fé em São Domingos. Não, você tem que ter fé nele. Ele é apenas o intercessor. Nós podemos pedir a sua intercessão para que as graças que eu necessito venham de Jesus através de São Domingos. Mas eu não posso fazer dele o Deus da minha vida. Eu não posso chegar aqui, me inclinar diante dele e o adorar, como muitas vezes nós fazemos. Quando nós saímos em procissão, significa que nós estamos a caminho da casa de Deus, lembrando aquela figura, né, do povo no deserto. O que o povo no deserto carregava em procissão? A arca. E o que continha na arca? Os mandamentos de Deus. E o santo hoje é essa arca. E o que contém no coração do santo? Os mandamentos de Deus. Então não basta apenas a gente achar que eu sou devoto, mas se eu não busco viver aquilo que aquele santo viveu e traz dentro da sua vida, dentro do seu ser, que é exatamente essa presença do Senhor, os seus ensinamentos. E eu costumo dizer, meu irmão, minha irmã, que hoje até mesmo nas procissões nós não fazemos mais com todo respeito, com toda a dignidade. Eu costumo dizer que hoje as nossas procissões é o momento oportuno de troca-troca. Vai meia dúzia de pessoas cantando e rezando, e o resto que estão caminhando vão ali conversando, discutindo o que vai fazer. Teve o leilão dos bezerros, aí de repente pode acontecer de no percurso da procissão alguém ficar: e aí, você viu lá quanto que saiu o bezerro, hein? O leilão deu quanto, bezerro? Se eu tivesse condição eu teria comprado o bezerro. É assim que a gente faz hoje. Que a gente não busca viver o exemplo de São Domingos, que foi um homem de oração. Homem de oração. É rezar. É mostrar que nós estamos buscando imitá-lo. O povo no deserto, eles rezavam. Eles estavam sempre na presença de Deus. Aqueles que deixaram Deus de lado, ficaram sozinhos. Foram lá, adorar o Deus deles. Então nós temos que adorar o Deus verdadeiro. Esse Deus que ele pregou, esse Deus que ele viveu, esse Deus que ele amou, esse Deus no qual ele confiou e depositou toda a sua vida, esse Deus no qual ele se atirou nos braços confiantemente. Então vamos pedir essa graça por intercessão de São Domingos, para que nós aqui da comunidade de Aré não o temos apenas como um padroeiro dessa comunidade, mas que possamos tê-lo como exemplo, e que através do seu exemplo nós possamos crescer cada vez mais, não na estatura, mas na sabedoria e na graça de Deus, vivendo como irmãos, vivendo como comunidade, da mesma forma como ele viveu durante a sua vida. Então vamos abrir o nosso coração e vamos pedir essa graça ao Senhor por intercessão de São Domingos de Gusmão.